Meus amigos, boa noite. Boa noite. Agradecemos a todos vocês que deixaram o chimarrão e o fogão a lenha para estar aquecendo o coração aqui conosco. Isso é uma grande alegria, né? Nós fazermos essa caminhada para ouvirmos o Evangelho de Jesus. O jovem Marcelo me avisa que nós temos livros para vender lá com a simpática senhora Suzy. Então, quem quiser livros, porque agora está bom, uma época boa para ler, né? Está ali no fogão a lenha, comendo um pinhãozinho, tomando um chimarrão e lendo uma obra espírita. Veja só, está aquecendo o corpo e a alma. Então, quem quiser depois, passando lá com a dona Suzy, por favor, e comprando uma obra que está super barata. O Ney deu um desconto superior a 100%, não sei como é que ele fez, mas está lá o desconto. Também avisamos aqueles que têm filhos até 21 anos, vejam só, né, que há evangelização aqui na casa. É sábado à tarde. A dona Lúcia me socorre, mas começa às 2, né? 2h30 é um grupo menor, os menorzinhos, e depois tem 3h30, tem um outro grupo que é um pouquinho maior. Então, todos estão convidados. Se nós gostamos de vir aqui assistir à exposição pública, por que privar os nossos filhos e netos dessa possibilidade de também conhecer o Evangelho de Jesus? Não é? Vamos estimular que essa criançada e jovens venham aqui aprender o Evangelho de Jesus. Vamos convidar o nosso irmão André para fazer a leitura para nós, por favor. Então, a leitura da noite de hoje é da obra Pão da Alma. O irmão é Carlos Antônio Bacelli, que psicografou, e o irmão que deu a mensagem é o irmão José. A gente abriu ao acaso, não sei se existe o acaso, mas hoje saiu Silêncio. Conversa edificando, fala induzindo ao bem. Defende o que for justo, pondera com a verdade. Manifesta o que pensas, expõe teus sentimentos. A palavra é instrumento de inegável poder. Todavia, nem sempre o discurso resolve. Às vezes, o silêncio é um melhor argumento. Obrigado. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem confortável, pode fechar os olhos, os demais podem continuar de olhos abertos. O que importa é o nosso poder de concentração. Amado Mestre Jesus, agradecidos por termos vencido os obstáculos e estarmos aqui nessa noite, te pedimos, tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir, para bem entender a mensagem que será trazida pelo nosso irmão. Que a tua paz continue a envolver a todos nós. Que assim seja. Quem não está vendo, eu mostro bem a minha colinha, que eu já troquei o nome do Heraldo. Falando, não, mas eu não sou fulano, sou Heraldo. Então hoje eu fiz uma colinha escrita para não errar. Heraldo da Sociedade Fernando do Ó. Por favor, à vontade. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. É com bastante alegria que retorno a esta casa, agradecendo mais uma vez ao nosso querido Ney pelo convite. E fico feliz em rever muitos amigos, muitos companheiros, companheiras. E essa casa é uma casa onde eu me
algumas casas a gente se sente como se estivesse em casa, né? E essa não é diferente. É uma casa especial. Então é um grande prazer estar aqui, na presença de todos vocês. Bom, vamos hoje conversar sobre um tema bastante interessante. Um tema que nos fala sobre a misericórdia divina, ou seja, um grande presente da misericórdia divina. Mas antes vamos fazer uns pequenos comentários. Os irmãos estão vendo que existe uma série de pessoas segurando uma corda. Tá? Uma série de pessoas segurando uma corda. Nós temos que entender que no mundo, para todos nós evoluirmos, crescermos, adquirirmos virtudes, nos testarmos, existe uma coisa chamada convivência, partilha, troca de conhecimentos, de experiências entre os povos e entre nós, a coletividade, o trabalho, a escola, e em especial no lar. Tá? Então, nós estamos interligados, querendo ou não, achando ou não tem como. Nós estamos interligados. Então, essa corda, se o primeiro que está nessa corda, segurando, ele der um puxão, o segundo vai sentir. E se o segundo puxar, o terceiro vai. Assim vai indo. É algo em cadeia. Dependendo da força que ele fizer. É como um simbolismo, né? Um influencia o outro, querendo ou não. E um influencia o outro de maneira como? Boa, não tão boa e até ruim. Então, eu posso dar um puxão suficientemente para derrubar, que não é nada bom, ou eu posso simplesmente puxar e não aceitar. O outro irmão não aceitar, puxar as mãos. Isso é uma escolha, é uma opção que eu faço. Então, nós estamos interligados, né, entre nós, diretamente encarnados, mas estamos também interligados não só nos atos, mas também nos pensamentos. E a partir daí, depois, a gente vai discorrer um pouco mais, a partir do último terço da nossa conversa, sobre esse assunto. Então, dependendo do local onde nós estamos, no estádio de futebol, nós estamos envolvidos, fazemos coisas dentro do estádio, porque eu já tive em estádio de futebol inúmeras vezes, eu disse coisas que não diria, hipótese nenhuma, né? Pessoas que, por exemplo, teu time está jogando e aí o juiz marca um pênalti que não é pênalti, hoje tem VAR, mas na época não tinha. Até o VAR também é. Aí o juiz marca um pênalti contra o teu time, tu chega para o juiz e diz assim, isso mesmo, juiz, não tem problema, isso é para crescer o meu time. Não, né? Eu digo coisas terríveis, né? No trânsito, nós estamos assim, aquela atmosfera do trânsito no final de tarde, assim, aquela coisa maravilhosa. Se está chovendo, então não tem explicação. É ótimo, aquilo tranca, e muito tempo, eu pelo menos, né, acredito que você já tenha vencido isso, eu sofri muito, eu me injuriava, eu ficava brabo. E aí eu cheguei um tempo e disse, mas para quê? Né? Então, é a paciência e a maneira que eu vejo de não conseguir superar determinadas situações. Aquilo ali está ali, é a situação que se apresenta, eu não posso mudar, eu tenho que simplesmente aceitar, absorver e não fazer nada. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando hoje tranquilamente, filas, né? Todos nós pegamos filas, a gente se irritava com que fila isso, fila aquilo, meu Deus, que horror. Ali, às vezes, um caixa do mercado, escolhe a caixa, justamente a gente escolhe normalmente a caixa errada, né? Isso é fatal para espírita, então, para testar espírita, aquela ali tem só 2, a outra está cheia, mas as outras tem tudo pouquinho, a do espírita tem 2 ranchos desse tamanho, assim. E aí já escolheu, aí, assim, meu Deus, eu quero me matar. Não, a gente entende que faz parte do processo. Alguma coisa te atrasa, né? Te atrasa em casa. Bom, pensa por um lado legal. Me atrasei, de repente, quem sabe Papai do Céu não está me livrando de algo mais grave ali adiante, que eu poderia ir naquele horário, alguém cruzar na minha frente, ou dar algum trauma, sei lá, alguma coisa, e ele me atrasou, fez por gosto, ele me deixou trancado. Ele se injuriava. No elevador, meu Deus, o elevador. Para que apertar no elevador? Uma vez só. As outras a gente aperta sem a mínima necessidade. Mas a gente vai trabalhando isso. Isso é interessante, que a paciência é algo, entendeu? Eu falei mais sobre a relação da paciência, mas nós estamos ligados nessa psicosfera do trânsito, do estádio de futebol, né, do mercado, de uma fila, enfim.
nós estamos não somente, né, trocando partilhas em atos, em conhecimentos, como eu disse no início, mas também em vibrações. Vocês concordam comigo? Todos nós, não precisa, se fizer palavras como foi na leitura, a palavra tem um poder imenso, mas o pensamento nosso tem um poder muito grande. Tá certo, meus irmãos? Feita essa pequena introdução, nós vamos entrar num assunto que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. A intervenção desses espíritos. Eles nos influenciam. Eu vou ler as duas primeiras perguntas para entrar no tema que eu combinei com o nosso irmão que me convidou, o irmão Ney. Os espíritos veem tudo o que fazemos. Os encarnados, a gente já sabe que a gente tem uma interação. E os espíritos respondem, eu vou ler para para ser bem literal. Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um vê as coisas que lhe dá atenção, não se ocupando das que são indiferentes. Então, o que dá atenção a ele é o que interessa para ele. O que não interessa, ele nem atenção não vai, ele não vê. Então, não tem interesse. E a outra, 456, 459, influenciam nossos atos, nossos pensamentos, que é a mais conhecida de todas, né? E aí diz assim, muito mais do que imagineis, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então veja que interessante. São eles que vos dirigem. Então os espíritos nos influenciam. Eu estou com medo que o meu celular toque, daqui a pouco eu vou me desligar. Nós vamos falar hoje sobre algo que eu me criei durante a minha tenra idade, né, no catolicismo, e muitos de vocês em qualquer religião, nós falávamos sobre os anjos, né? Nós estudando no céu e inferno, nós sabemos bem, né, na doutrina espírita, que anjos não, de asinhas, assim como a gente vê, não existem anjos assim, né? Deus seria, né, não seria justo, soberanamente bom e justo como ele é, de fazer espíritos, né, de uma certa elevação espiritual, capazes de nos proteger, e outros como nós, passando muitas dificuldades aqui, né? Então esse é o simbolismo que eu trouxe, né? Porque o tema que a gente vai falar hoje vai ser a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que eu falei, mas especificamente anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E da questão 489 a 521. São 33 questões. Eu não escolhi as 33, eu pensei 11. Vou procurar ser bem objetivo, porque eu quero no final a gente ver o que essa providência divina, esse presente da providência divina, da bondade de Deus, nos proporcionou. E nós pouco ou quase nunca ou nada usamos. Não é verdade? A gente não se dá conta. Que existe. Então vamos ver aqui. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para proteger? Há um irmão espiritual que se liga particularmente a cada um de nós? Os espíritos nos respondem. Há um irmão espiritual, o que chamais de bom gênio, ou um bom espírito, né? Ou um bom gênio, que é o anjo da guarda, que todos nós conhecemos desde criança, né? Mas nós, como espíritos, sabemos que anjos não existem, então é um espírito que nos protege, vem para nos proteger. Então é um bom gênio. Vamos seguindo. Eu vou dar uma apuradinha mais nessas questões para que a gente depois possa conversar um pouco mais. O que se deve entender por um anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Claro que ele tem que ser de uma ordem elevada, porque ele está ao nosso lado para nos guiar na senda do bem. Então ele tem que saber como ele vai atuar em nós, sabendo da nossa capacidade, aonde nós estamos, para que ele possa nos guiar no caminho do bem. A gente vai ver mais adiante, na senda do bem, o que ele pode nos fazer. Mas ele é de uma ordem elevada. É um espírito superior? Não. Tem muito ainda que trabalhar. Mas ele é um espírito superior suficientemente interessante e importante para nos proteger. E qual a missão desse espírito protetor? Bom, a missão é bem simples. Na verdade, não é muito simples, nós somos bem danadinhos. A de um pai com relação aos seus filhos. Os pais em relação aos seus filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem,
Então, o objetivo dele é guiar nós pela senda do bem. Todos nós aqui, todos encarnados, possuímos, e desencarnados, por incrível que pareça, possuímos um anjo guardião, um irmão espiritual que vai nos proteger. De um pai para com os filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, interessante, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Esses três já resumem tudo que esse anjo guardião, esse espírito elevado, pode fazer por nós. Conselhos, nos aconselha sempre conselhos bons, corretos para todos nós. Ele nos consola, ou seja, nas dificuldades da vida, nas dores que sentimos. A dor, todo mundo sabe que ela é obrigatória, quando vem ela não adianta, né? Mas o sofrimento é opcional. E esse irmão vem no nosso ouvido, né? Fala diretamente? Não. Ele pega através de inspirações, de intuições, né? Em sonhos. Ele vai nos auxiliar. Muitas vezes a gente tem aquela ideia assim, me veio essa ideia aqui para solucionar determinado problema, né? Que seja possível para que ele faça isso. Aí vem aquela ideia, às vezes, o nosso anjo guardião, ou algum espírito protetor. Nós vamos focar primeiro no espírito protetor, nosso anjo da guarda. Vou citar no anjo da guarda para afirmar bem, tá? E encorajar nas provas da vida. Ou seja, quando nós estamos em dificuldade, por isso que eu digo, é um presentaço da providência divina, que nós não usamos praticamente quase nada, ou muito pouco, como eu disse. Então, nós estamos numa dificuldade, temos uma prova para enfrentar, uma dificuldade na vida. Nós fazendo a oração, nós fazendo nossas petições para Deus, para Jesus, ok, faz parte, não tem problema. Ele vai estar ao nosso lado. Mas ele tem ao nosso lado, eu digo ao nosso lado, alguém, um espírito especificamente para nos ajudar. Ele vai estar ali no lado para nos dar o conselho, nos encorajar, dar o conselho e nos encoraja nas provas da vida. Qual é essa coragem que ele vai dar? Ele vai dar força. Não, parei um pouquinho. Não, tipo assim, eu tenho que passar? Tenho. É difícil? É. Mas eu vou enfrentar. Me dá força, coragem e determinação. Porque o mais fácil, muitas vezes, para nós é fugir. Né? É protelar. Ou ficamos extremamente debilitados emocionalmente, ansiosos, angustiados, né? Porque nós sempre sofremos com o futuro. Isso é fato. Nós prevemos o futuro, nunca prevemos o futuro coisa boa. O futuro a gente prevê sonhos bons, mas obstáculos que temos que fazer daqui um pouquinho, eu tenho que enfrentar tal situação, eu jamais penso que vai dar maravilhas e tudo bem, sempre penso o pior. E esse anjo guardião vai vir para nós para nos dizer, não, para um pouquinho, calma, serena, que as coisas vão se resolver. E 99,9% acontece tudo bem. Depois ele diz assim, para que eu sofri, né? Que bobagem. Mas daí nós temos um espírito protetor para nos auxiliar. E esse liga-se o indivíduo desde o seu nascimento. Interessante, né? Será que ele se liga? Nasci, o espírito se ligou a mim. Desde o nascimento. Mas só que ele vem no nascimento, no desencarne, durante a espiritualidade, pode nos acompanhar durante mais de uma ou várias encarnações, depende, cada caso é um caso, o tempo não é variado, um pode ser tantas encarnações, outros pode ser uma, outros pode ser menos, né? Então, depende de cada situação. Mas o espírito que vai vir sempre ao nosso lado é da mesma elevação espiritual. Né? Se tiver que haver uma substituição, que a gente vai ver mais adiante. Então, ele está sempre conosco. Desde o nosso nascimento, antes do nosso nascimento, ele participa ativamente do nosso projeto reencarnatório, nos auxiliando, nos aconselhando, nos dando dica, olha, isso é bom, isso não é tão bom, não está em condições, não está em condições. Né? Então, ele nos auxilia muito fortemente no nosso projeto e durante a nossa encarnação, certo? Vamos ver mais um pouco como é que é esse irmão. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que ele aceitou esse encargo. Ele aceitou esse encargo, ele fica obrigado a nos assistir. Tá? Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros é um dever. O que eu falei aqui?
para uns é um dever. Então, olha só que interessante. Às vezes, ele tem a opção de escolher um espírito simpático. Às vezes, pega um irmãozinho, esse espírito protetor, que já foi conhecido, foi um parente, foi uma pessoa que ele pegou uma certa afeição por ele em determinada vida. Essa pessoa não desenvolveu, como nós evoluímos diferentes, de forma diferente, cada um, esse irmão, que é um anjo guardião hoje, ele está no patamar superior a esse que ele quer proteger, do seu protegido, né? Então ele opta. Às vezes é um irmãozinho difícil, mas ele tem um carinho por esse irmão. Aí ele aceita. Então aquele que é simpático com ele. Às vezes são irmãos mais fáceis, mais fáceis no sentido de irmãos, não, eu simpatizo com fulano, tranquilo. Então a missão é naquele quando é mais difícil, ele aceita, né? É um dever daí para ele, uma missão, que ele vai cada vez. E cada irmão mais difícil encarnado, mais ele vai ascender na sua evolução espiritual. O espírito vai ser muito, o protetor vai ser muito interessante. Tá certo? Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, lógico que não, porque ele é um espírito elevado. Ele não pode deixar de trabalhar em outras situações, mas protege menos exclusivamente. Então ele vai atuar. Se ele está vendo alguma situação que ele não está, ele tem o seu protegido, eu tenho o meu anjo guardião, mas ele vê alguma situação que ele pode auxiliar algum outro irmão que está do lado, alguma outra situação, não importa que seja, ele vai atuar efetivamente, né? Mas não, aí ele se retira, né, e vai seguir no seu trabalho. Um detalhe, o Divaldo dizia interessante, que o anjo guardião não é um capataz nosso. Ele não fica, tem uma pergunta que fica dioturnamente ao nosso lado, ele fica dioturnamente ao nosso lado, mas não assim, ó, nós ali, deitado na cama, dormindo 8 horas, ele ali de prontidão, né? Paradão ali. Não, ele é um espírito elevado. Então ele tem inúmeros trabalhos. Um dos trabalhos dele é ser o nosso anjo guardião. Ele dá nos conselhos, nos fortalece nas provas da vida, nos inspira nas decisões que temos que tomar, nas escolhas que temos que fazer na vida. Ele nos auxilia nisso, mas ele tem outras atividades também. Então, para o espírito superior, não existe... A gente vai, quando desencarna, segundo nas obras de André Luiz e tantas outras, não existe distância para espírito mais elevado. Não existe distância. Não existe distância para o pensamento e não existe distância para a atuação desses queridos irmãos. Não existe distância. Eles podem estar em outro orbe, inclusive, mas eles estão nos auxiliando, como se estivesse ao nosso lado, né? Mas eles estão também fazendo outras atividades, mas jamais nos abandona. Ele é o nosso anjo da guarda. Ele vai nos proteger especificamente nós. Pode ajudar outros? Pode. Pode fazer outras missões? Pode. Mas ele é o anjo guardião nosso. Mas não é como diz o Divaldo, nosso capataz, ficar ali parado. Porque um espírito elevado ficaria paradão ali, né? Esperando o momento de dar conselho, de proteger, né? Não, né? Ele tem que trabalhar, né? E o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. É o que eu disse há pouco, né? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições. Aqui tá a pergunta, a resposta está meia dúbia aqui. Deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. É o que eu falei para vocês. Mas nesse caso, outros espíritos substituem. Então, existe uma pergunta que diz assim, ó, o que eu falei para vocês, que é a primeira parte aqui, ó. Eles deixam suas posições de protetores para desempenhar. Esse caso aqui, né? Daí nesse caso vem outro e substitui o anjo guardião e aí esse vai seguindo, vai ascender para outros projetos que tem para ele, né? Essa é relacionada a essa questão. Mas vamos imaginar que ele esteja trabalhando em outra situação lá, ele não vai a necessidade dele ser substituído, tá? Nesse caso dele ter que fazer outras missões, ascender na evolução espiritual, e é determinado para ele crescer, ele sai como nosso protetor, aí vem um outro irmão do mesma elevação espiritual, para que possa desenvolver e seguir como nosso outro anjo guardião, com a mesma capacidade, com a mesma eficiência que o anterior fazia também. É voluntária e obrigatória a missão do espírito. O espírito fica
obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou o encargo. Cabe-lhe o... Eu já não falei isso aqui? Pulei uma? Aqui. Desde o nascimento até a morte. Não, acho que aqui. Aqui. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por esse se mostrar rebelde aos seus conselhos. Interessante essa, né? Ele pode abandonar o seu protegido, esse espírito protetor, abandona, já que, estou dando os conselhos para o meu tutelado, para o meu protegido, e assim mesmo não está resolvendo o problema. Ele não está me dando ouvidos, né? Os espíritos nos respondem. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Ele procura da inspiração, da intuição, da maneira mais eficiente possível que ele consegue atingir aquele indivíduo. É então que o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame, né? Desde que o espírito, que o protegido o chame. Ele vai estar no lado no sentido de estar sempre esperando que a gente, né, peça o seu concurso, peça o seu auxílio, sua solução, sua ajuda, né? Então, muitas vezes nós optamos por determinadas escolhas e fechamos os nossos ouvidos para que esse espírito protetor, mesmo que ele nos diga, nós não damos acesso a ele. Tá? Então, nós fechamos os ouvidos. É que nem aquela velha história do lobo, né? O lobo mau e o lobo bom. Qual é o que vai crescer mais? Aquele que nós alimentarmos, né? Então, depende única e exclusivamente de nós. Então, esse instrumento da misericórdia divina, que eu volto a falar, dos mais importantes, tá? Na cena dos mais importantes que Deus nos proporcionou, ele está sendo muito pouco usado, ou não usado por todos nós. Então, que nós tenhamos esse cuidado, né, de levar nos mãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, quando escaparmos de alguma dificuldade, escaparmos de algum perigo, qualquer situação, volta e meia assim, puxa vida, obrigado, Deus, obrigado, meu anjo da guarda, porque atuou efetivamente naquele momento, né? Então, existe uma série de situações na vida que nós esquecemos de agradecer. Vamos agradecer, pedir, não tem problema, vamos pedir bastante também, mas vamos agradecer bastante também, tá certo? Poder-se-á que o espírito protetor abandone seu protegido por ele se mostrar rebelde aos seus conselhos? Eu estou passando errado aqui, né? Por que oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Bem interessante. Aí são espíritos, não é só agora espírito protetor, espíritos anjo guardião, né? Espírito protetor, espíritos simpáticos a nós, espíritos protetores, né? Não é, agora é mais de um espírito. Quem são esses espíritos protetores? São aqueles irmãos que na espiritualidade nós não nos lembramos dele, mas eles ficaram na espiritualidade, fazem parte da nossa família espiritual, que estão lá, que nos auxiliaram também, juntamente com o anjo guardião, com o espírito protetor, nas escolhas das nossas provas, nos querem bem, nos auxiliam, e vêm não diretamente, como dioturnamente, como o espírito protetor o faz, mesmo não estando ao lado, mas à distância, mas eles, dentro das suas condições e das suas possibilidades, eles estão sempre para nos auxiliar. Então, existem os espíritos, o anjo guardião e os espíritos protetores, que vão sempre torcer por nós, vão querer que a gente vença nas provas da vida, que a gente supere os nossos obstáculos, que a gente ascenda na evolução espiritual, adquirindo virtudes, fazendo as melhores escolhas. Então, tem uma pleiade de espíritos, né? Tem livros que dizem que tem colônias de espíritos, né? Não sei se tem colônias de espíritos, né? Tem livros que dizem, expositores que falam. Pode ser, que bom que tenha, né? A gente deve ter, também não somos milenares, né? Quantas encarnações nós tivemos e quantos amigos espirituais nós possuímos, né?
E esses irmãos que podem nos auxiliar, eles vêm atuar efetivamente aqui, dentro, mas não, né, diretamente. Também tem trabalhos a fazer, eles têm que evoluir também, né? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarei por vós mesmo, e o vosso espírito não progrediria. Então, por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, daí os espíritos protetores e o anjo guardião também, não faz de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarei por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Então, ele tem a sua atuação em conselhos, né, e nos auxiliar nas nossas decisões, em nos fortalecer nas dificuldades da vida, mas ele não pode fazer coisas para nós. Assim, mais ostensivo, de forma mais ostensiva, chegar e nos dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Não, ele não pode chegar e dizer o que nós devemos fazer efetivamente. Ele nos dá a ideia, ó, aqui é ruim, aqui é bom, a escolha é de você. Agora, pegar e nos guiar, né? Aí não obrarei por vós mesmos, ou seja, não haverá mérito nenhum, né? E aqui mais adiante ele sabe, esse irmão, que a gente sai mais fortalecido nessas provas, né? Os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a Terra sempre pode proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem, mais ou menos restrito ao seu poder que eles desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então a gente tem que ter um certo, né, um certo cuidado quando aqueles nossos entes queridos desencarnam e a gente começa a... Primeiro, o nosso comportamento, né, que deve ser um comportamento que auxilia, principalmente nós espíritas, sabemos que ficar se lamentando, ficar chorando, a saudade faz parte de todos nós, espírita ou não espírita, quem seja, né? O afastamento físico é muito difícil para todos nós, isso é normal. Todos nós sentimos a mesma coisa. Agora, nós sabemos que isso aí é um afastamento temporário, né? E que a gente pode atrapalhar a evolução desse irmão, desse parente, desse ente querido, que voltou à pátria espiritual, se nós começarmos a fazer petições para ele, e ele não está em condições de nos auxiliar. Ele vai sofrer. Um pai, uma mãe, um irmão, quem seja, né? Que seja um esposo, uma esposa, né? Eu começo a fazer pedido, não tem condições de auxiliar a gente, não está no momento de desenvolvimento suficiente para tal, e vai acabar sofrendo, prejudicando esse espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. São poucos espíritos familiares que têm condições de nos auxiliar, e isso demanda também um tempo. Então, o bom é a gente nos lembrar das coisas boas que passamos juntos, ter uma conversa aberta, uma conversa franca com nossos queridos à noite, durante o dia, não há problema nenhum. Eu encher minha casa de espírito, não tem problema. Depois tem Evangelho no Lar, que vai selecionar, né? Então não se preocupe. Evangelho no Lar, Espírito Protetor, né? Misericórdia Divina que nos presenteia, né? Então, temos que ter cuidado. Pensar nas coisas boas que vivemos ao lado desse querido e dizer para ele que olhe para o lado e veja que tem um anjo da guarda esperando ele, ao seu lado. Falta só ele ver, porque muitas vezes o irmão não vê, desencarna e não vê. E que ele ascenda na evolução e siga o seu caminho. Eu brinco muito, quando meus entes queridos partiram, né, que logo, né, a gente sabe que a espiritualidade é um estalar de dedos, logo estaremos todos aí, né, vamos preparando a carne, né, vamos salgando churrasco aí, carvão, vamos nos encontrar, né? Então, ou já vão comendo churrasco, quando eu chegar aí já quero uma farofinha ali. Então a gente leva nessa brincadeira, né, e a coisa fica leve, fica bacana e o espírito se sente bem. Querer lembrar das coisas boas que a gente fez aqui na Terra. Podemos ter muitos espíritos protetores, como eu tinha falado para vocês. Todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam e que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto outros que o assistem ao mal. Então tem os espíritos protetores que eu falei, são aqueles irmãos da espiritualidade que ficaram lá, que estão torcendo por nós, os auxiliam dentro das suas condições, né? Não diuturnamente como o espírito protetor,
mas eles estão nos auxiliando, estão nos ajudando. Então, temos o anjo guardião, esses espíritos protetores e simpáticos, por nosso interesse. Isso é que é importante. Aí os espíritos familiares, mas aí já é um pouco mais restrito. E tem outros, como nós sabemos muito bem, que nos vão nos conduzir ou nos intuir à senda do mal. Mas aí seria outro assunto, né? Outro tipo de situação. Então, mas eles têm uma ação, e o espírito protetor está ali para contrabalançar. Nunca Deus vai nos deixar à mercê de espíritos do mal, maléficos, sem um equilíbrio, sem um espírito para nos equilibrar. Porque a decisão sempre final vai ser nossa, em qualquer das situações. Então está nas nossas mãos, tá certo? As aglomerações de indivíduos como sociedades, cidades, nações, têm espíritos protetores especiais? Claro que sim. Conforme a evolução de um povo, a evolução de um indivíduo, por exemplo, o espírito de um grande dirigente, né, de um país, o espírito protetor do Brasil, o espírito protetor, né, de cada país são espíritos extremamente elevados, de nações, de ícones, de pessoas extremamente elevadas que têm decisões imensas para fazer aqui na Terra. São espíritos que têm uma elevação espiritual maior por o seu protegido ter uma elevação espiritual maior, ou uma missão maior, né, do que a maioria da população encarnada. Então é bem comum e é normal, isso faz parte. Conforme o grau de evolução de um povo ou do indivíduo, mais elevado vai ser esse espírito protetor, tá? Ou esses espíritos, né? São mais de um, como a gente sabe. E a resposta é a mesma da última que eu só coloquei, tudo é relativo ao grau de encantamento, quer das coletividades, quer dos indivíduos. Tá certo, meus irmãos? Sobre os espíritos protetores, a gente comentou que é um presente da misericórdia divina. Depende única e exclusivamente de nós para que a gente possa absorver, né, esses conselhos, essas energias positivas, essa proteção, essas inspirações, essas intuições. Mas vou contar uma historinha para vocês, para que a gente possa, de repente, entender um pouco melhor a ação dos espíritos sobre nós, ou de como funciona, mais ou menos, a vida, como nós vimos no início. Existia um soberano, e certa vez, ele sentado no seu trono, lindamente adornado, com tapetes, com ouros, com pedras preciosas, ele teve um sonho. E esse sonho que esse soberano teve foi um sonho bastante enigmático. Ele viu que corriam na sala do palácio um número de uma raposa, e aquela fugia, escapava, e vinha, escapava, vinha, escapava, vinha, escapava, vinha, escapava. E aquilo deixou o rei super indignado aqui. Meu Deus, o que é isso? Ficou bastante preocupado, né? O que é isso que quer dizer? Qual é o significado desse sonho? Essa raposa saltitando e se escondendo, entrando, se escondendo, entrando, se escondendo. Aí ele mandou chamar todos os adivinhos e todos os gurus do reino para que decifrasse o seu sonho. Aí veio toda a turma lá que foi chamada lá, aí no final disse assim, não, ninguém sabe disso. Nada de vocês, ninguém entende nada de sonho. Vocês não sabem de nada. Daí no outro dia ele mandou rodar um proclama, dizendo, aquele que souber decifrar o sonho do rei, irá ganhar um saco de moedas de ouro. Aí rodou esse proclama, e tinha um lenhador que morava próximo ali, muito pobre, miserável, assim, morando numa choupana, assim, passando extrema necessidade, né? Esse lenhador, puxa vida, como seria bom para mim, para minha vida, né? Ter uma vida mais digna, se eu soubesse o significado do sonho do rei, né? Mas ele não sabia, mas ele desconsolado, disse, seria bom. Aí ele foi, sentou ele era lenhador, próximo ao mato ali, ficou sentado ali. Daí um pouco apareceu um passarinho, um belo de um passarinho colorido, lindo passarinho, né? E chegou para ele e disse assim, você gostaria de saber o significado do sonho do rei? E ele disse assim, você fala? E o passarinho disse para ele, não, só não falo como sei o significado do sonho. E disse assim, você quer saber?
eu quero, mas eu só se fizer um acordo contigo. Se topar o acordo, eu te conto o significado. Eu te conto o sonho, o significado do sonho, e você pega esse saco de moedas de ouro e nós repartimos ao meio. O lenhador pensou rapidamente, não precisou pensar muito. Meio saco de moedas de ouro é melhor que nenhum saco de moedas de ouro. Melhor que nenhuma moeda de ouro, né? Lógico que ele topou, né? O lenhador topou. Chegou lá e o passarinho disse assim, ó, diz para o rei que ele se acautele, que a traição paira no reino, que a atmosfera do reino gira em torno da traição. Ele tome muito cuidado. Tá. Assim o lenhador pegou e, puf, você foi lá no rei e contou esse sonho para o rei. Pá! O rei disse assim, bateu com o que eu imaginava. Exatamente o que eu estava pensando. Eu já estava desconfiado disso. Então, o passarinho disse que ele se acautele, né, que a traição pairava, né, no reino lá. E aí o lenhador recebeu aquele saco de ouro. Quando ele vai saindo do castelo lá, ele pensou assim, meu Deus, vocês viram o tamanho daquele passarinho? Desse tamanho, passarinho, pequenininho, tamanho de uma moeda de ouro. O que o passarinho vai fazer com moeda de ouro? Quem precisa de moeda de ouro sou eu. Eu que sou miserável. Eu que preciso disso. O passarinho não precisa de moeda de ouro. Eu vou pegar esse saco inteiro de moeda de ouro e vou embora. Nem vou passar no lugar que eu marquei com o passarinho para repartir esse saco de ouro. E assim foi-se embora. Levou aquele saco de ouro e foi embora. Tá. Passam-se os dias e o rei teve outro sonho. Não tinha ser diferente. O rei sonhou novamente. Só que dessa vez foi um sonho bem mais interessante, no sentido de preocupação. Ele sonhou que estava no meio da sala, no seu trono, em cima da sua cabeça, um enorme de um punhal. Chegava próxima à sua cabeça, mas não encostava. E aquilo foi até que ele se acordou sobressaltado, muito preocupado com aquilo, né? E se acordou e no outro dia ele disse assim, perguntou para o pessoal que estava em volta o que significava, ninguém soube dizer. Disse assim, não, nem roda o proclama. Pega e já chama o lenhador lá, que esse sim, esse sabe de sonho. Esse é um entendido de sonho. Aí os soldados foram na casa do lenhador, só que o lenhador agora já estava com internet, TV a cabo. Disse, não estava. Na época não tinha. Aí eu já estava bem, estava já numa situação, uma choupana bacana, estava numa situação de vida melhor, um saco de moeda de ouro interessante, né? Hoje é muito interessante, na época devia ser também bastante interessante. Então eu estava numa vida interessante, uma vida boa, e aí chegam os soldados lá, batem na porta lá, e ele olhou e disse, seguinte, o rei teve outro sonho, ele gostaria que você fosse lá para decifrar o sonho dele. Assim, olha, diz para o rei que eu não vou poder atender ele dessa vez. E já estava bem mesmo, né? Não vou poder atendê-lo dessa vez. Os guardas, mas como assim? Não vai atender o rei? A ordem do rei é atender ou é a morte. Não tem outra opção. Aí ele se assustou. Aí ele chegou e disse assim, fala o seguinte, diz para o rei que eu preciso de um dia para refletir sobre esse sonho e amanhã eu vou aí e dou uma resposta. Não tinha muita escolha mesmo. Daí os guardas foram, tá certo, amanhã, aguardamos amanhã. Aí ele parou e pensou assim, puxa vida, o que me resta, né? O passarinho não vai me dar bola. Total, foi para o meio da floresta, no mesmo lugar que ele tinha visto o passarinho, chegou lá, sentou, começou a se lamentar da vida, se lamentou, dali um pouco surge o passarinho. Disse, ô, meu bom e belo pássaro, cheio de coração aberto, né? Meu bom e belo pássaro, né? Uma pureza só. O passarinho olhou para ele e disse assim, o rei teve outro sonho? Disse assim, sim, teve outro sonho, passarinho. Bah, eu fui desonesto contigo, eu não fui correto contigo. Tá. Mas aí, se eu te contar esse sonho, você vai repartir comigo dessa vez? Porque agora eram dois sacos de moedas de ouro. Você vai repartir comigo? E o passarinho e o lenhador, sim, claro que vou repartir contigo. Aí combinaram tudo direitinho, daí o passarinho disse assim para ele, olha, agora diz para o rei que a atmosfera que paira no reino, que o ar do reino é de traição,
Ele corre, inclusive, risco de vida. Se ele se acautelava antes, que se acautele ainda mais, que se proteja ainda mais com os seus guardas e que a vida dele corre risco, a guarda de vida. Não foi, ele foi rapidinho lá, porque o tempo está correndo, ele foi rapidinho lá, contou para o rei, e o rei assim, bateu de novo com o que o rei imaginava, né? Porque ele sentia aquele medo, né, que estava correndo, girando em torno do reino ali. E aí o lenhador contou isso para o rei, né? Que a traição, que a violência, né, estava pairando sobre o reino, que a qualquer momento ele poderia ser assassinado, poderia ocorrer uma violência, que seria a morte, né? Então que ele se acautelasse bastante. Aí contou para o rei ficou contente em saber, porque daí ele poderia se proteger, e aí ele pegou as 2 bolsas de ouro e levou, o lenhador pegou aquelas 2 bolsas de ouro, quando ele sai na porta, parou e pensou assim, mas esse passarinho está me abusando, está usando de mim, está me fazendo de bobo. O que esse passarinho pensa? Pensa que eu sou bobo? Eu que pego aqui, eu que venho aqui, falo para o rei, conto o sonho, pego as moedas de ouro, pego tudo. E esse passarinho quer ganhar dinheiro às minhas custas. Ele quer se aproveitar de mim. Passarinho abusado esse. Aí ele se revoltou contra o passarinho. E assim, eu vou lá, dessa vez eu vou no encontro com ele lá. Pegou as 2 sacolas de ouro, pegou uma pedra, escondeu. Ele vai ver bem esse passarinho que é abusado, que quer se aproveitar de mim. Quando ele enxerga o passarinho assim, o passarinho pousou assim, ele dou a pedra, vupt, o passarinho, só que o passarinho é muito mais rápido, muito mais ágil, pegou e fugiu e não conseguiu pegar. E ele foi embora para sua choupana lá, para sua casa lá, já bem melhor, né? Bem feliz. Eis que, adivinhe, o rei teve outro sonho. Não podia ser diferente, né? Só que dessa vez o sonho era interessante. O sonho, ele estava no trono e via inúmeros carneirinhos brancos saltitando em volta. Pulando, 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 pulando. Ele ficou intrigado também com esse sonho, né? E aquilo ficou na mente dele, né? Ele disse assim, vamos lá. E aí ele manda chamar o lenhador, que esse sim é o bom do sonho, esse sabe interpretar bem o sonho. Aí foi lá, os soldados foram lá no lenhador, chegaram no lenhador lá, quando o lenhador bateram na porta, o lenhador disse assim, bom, agora estou morto. Agora não tem escapatória, né? Aí disse a mesma coisa para os soldados. Diga que eu preciso de um dia para refletir sobre o sonho e amanhã eu vou lá. Aí ele parou, desolado, né? Disse assim, agora o passarinho, dessa vez sim, o passarinho não vai mesmo, né? Tá entendendo? Não tem como, né? Tipo, 2 vezes que eu já aprontei para esse passarinho, mas total, a minha vida está em risco mesmo. Fui lá para o mesmo local lá, né? E aí chegou o passarinho, né? Chamou o passarinho, se lamuriou, se lamentou, pediu socorro, disse que pediu desculpa, era a última vez. E aí, um pouco, pousou o passarinho. E disse assim, passarinho. Aí pediu 1 milhão de desculpas. Desculpe, foi desonesto contigo, você não merecia isso. Disse um monte de coisa ao passarinho. O passarinho, tá bem. Dessa vez você vai cumprir o acordo. Ele disse assim, dessa vez sim, pode contar. Sinceramente, eu estou muito arrependido, eu vou cumprir. E agora eram 3 sacos de moedas de ouro. E aí disse assim, então tá, eu vou te contar o que significa o sonho. Aí tu vem aqui e reparte comigo? Sim. E sinceramente eu vou vir aqui, pode contar que eu vou vir aqui. Diga pro rei que agora ele fique tranquilo, que a paz, que a pureza paira sobre o reino, a atmosfera, a psicosfera, o ar do reino está tranquilo. Está tudo na paz, tudo dentro dos conformes, e que ele fique tranquilo, que agora estão as coisas nos seus devidos lugares. E assim, para mim não demorar muito, o lenhador foi correndo lá e contou para o rei, porque agora, ainda além de contar, decifrar o sonho, a notícia era boa. E o rei ficou tranquilo, ficou feliz, né, com essa notícia e deu as 3 sacolas de ouro para ele. E aí, ele, dessa vez o lenhador estava arrependido mesmo. Pegou as 3 sacos de ouro, pegou e foi lá, se encontrou com o passarinho, assim, está aqui os 3 sacos de moeda de ouro,
e eu estou profundamente envergonhado comigo, arrependido, e eu vou em casa e ainda vou buscar o resto ainda que lhe devo. O passarinho, e aí pediu desculpa, né? O passarinho disse, não precisa se desculpar. Não, mas eu te peço desculpa, sim. Não, eu não esperava nada diferente do que você fez. E ele disse assim, como assim? Assim, ó, na primeira vez, a atmosfera, a psicosfera do reino, do ar que girava lá, era de traição. E o que você fez? Você me traiu. Na segunda vez, a psicosfera, o ar, a egrégora, a energia que girava no reino era de violência. E o que você fez? Você foi violento comigo. E na terceira vez, foi a paz, a pureza. Né? E o que você fez comigo? Você veio aqui, você foi tranquilo, sincero, honesto comigo. Eu nunca esperei que você fosse um desses homens. Você é fruto da atmosfera do reino. Eu não preciso de ouro. Você pegue esse ouro e vá ser feliz, apesar de todo esse ouro que você tem. Porque são poucos os homens que conseguem ter a consciência de si mesmo sem serem envolvidos pela atmosfera do reino ou a atmosfera de qualquer ambiente que ele esteja. É para nós raciocinarmos e entendermos que aonde nós estivermos, para nós termos efetivamente a ação de qualquer espírito protetor, espírito do bem, anjo guardião, espíritos protetores simpáticos a nós, eles poderem atuar, nós temos que entender que essa psicosfera que gira em torno de nós, gerada por pensamentos, pelas pessoas encarnadas e desencarnadas, e pelas sugestões que nós recebemos, nós temos que ser fiéis à nossa consciência e aos nossos princípios. E o passarinho ainda disse para ele, como são raros esses homens que são fiéis à sua consciência. Então, para nós nos lembrarmos, para que esse anjo guardião, para que esses espíritos protetores, como aquela cordinha que puxa, possa atuar de forma efetiva, que as nossas orações, que as nossas petições a Deus, a Jesus, ao irmão espiritual que a gente tenha carinho, né? A gente pede que, para ser atendido, nós temos que estar receptivo, nós temos que entender que dentro de nós precisamos mudar determinados pensamentos e sentimentos e ver e nos analisar, fazer um autoconhecimento do que nós estamos sentindo. Se o sentimento que eu estou tendo agora é um sentimento interessante, bom, ótimo. Agora, se é um sentimento ruim, eu tenho que simplesmente bloquear esse sentimento. Eu tenho que parar com ele. Eu tenho que saber, entender, avaliar, porque nós já temos um senso moral totalmente desenvolvido para saber entre o certo e o errado. Se eu começo a vir na minha mente assim pensamentos ruins, pensamentos de briga, de desavença, de sei lá o que seja, que não seja nobre, né, que não seja justo, correto, as escolhas da gente, a gente tem que saber que isso aí não pode partir de um bom espírito, não pode partir daquela energia que está girando em torno de nós. Então, para que nós possamos entender que aquela corda que nós puxamos, que a psicosfera e o ar do reino nos influenciam diretamente. Para que esse anjo guardião, esses espíritos protetores possam ser efetivos, depende única e exclusivamente de nós, e as escolhas são nossas. Então, a psicosfera do reino, do ar, a egrégora, as energias que existem, depende única e exclusivamente de nós absorvê-las ou não. Tá certo, meus irmãos? Esse seria o recado para a noite de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecemos ao nosso irmão, mas vamos explorar um pouquinho mais o nosso irmão. Aham. Bem, nós estamos temporariamente aqui, estamos indo para a sede nova, onde vamos ter outras salas. Mas aqui nós não temos outras salas, nós só temos esta sala. Então, o nosso passe tornou-se passe coletivo. Como o nosso irmão Ayrton falou, é só manter o nosso pensamento equilibrado, não é? Durante a prece que vai ser realizada, para recebermos o que nós necessitamos. Então, vamos pedir ao nosso irmão Ayrton fazer a prece final para nós,
E já ser o passe coletivo, por favor. O Ayrton ou o Heraldo? Alguém? Eu acho que Não, não sei por quê. não, estou mais de deixar mais descontraído o momento aqui. Porque o bom humor e a alegria fazem parte e são fundamentais para qualquer ambiente, né? O Chico sempre disse isso e eu sou muito fã disso. Então tá, nossos queridos irmãos, vamos aproveitar então esse momento, como disse o nosso irmão no início, aqueles que quiserem nos acompanhar nessa nossa conversa com o Pai, o Mestre Jesus, fechem seus olhos físicos e todos nós elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, toda misericórdia, que está diuturnamente nos auxiliando, nos protegendo, querendo somente o nosso bem, ao querido Mestre Jesus, que envia os seus seres iluminados para nos auxiliar nessas provas da vida. Aqui estamos com muitas dificuldades, mas que esses irmãos que vêm pela misericórdia do Mestre, pela bondade de Jesus, vêm nos auxiliar. Que Maria, Mãe Santíssima, com seu manto de luz, envolva todos nós, com seu amor e com seus anjos de luz. Que nós possamos, através dessas energias renovadoras que essa casa está banhada, essa espiritualidade responsável por este trabalho na noite de hoje, esteja derramando em cada um de nós energias renovadoras, sabendo o que cada um de nós necessita, para que ocorra o equilíbrio orgânico, nosso equilíbrio perispiritual, equilíbrio mental, aquele remedinho que todos nós necessitamos, aqui estamos e viemos buscar. E estamos recebendo todos nesse momento com nossos irmãos da espiritualidade que trabalharam incessantemente, muito antes de que chegarmos, preparando esse ambiente leve para que estejamos aqui, para ficarmos receptivos a receber essas energias, receber os conhecimentos, aquilo que nós trabalhamos na noite de hoje. Agradecemos também por termos a oportunidade de entender que possuímos irmãos que estão ao nosso lado para nos guiar na senda do bem, na senda do bom, do justo, do correto, e que nós deixemos que eles possam atuar dentro de nós, nossa consciência, do nosso pensamento, dando a abertura necessária, abrindo as portas do coração e da alma, entendendo que o certo é o que deve ser feito. E que, com esse auxílio, com essas inspirações e intuições desses queridos irmãos, nós possamos fazer as melhores escolhas, usar de forma mais efetiva o nosso livre-arbítrio. E assim, ter as melhores decisões, não sofrendo tanto, não tendo as aflições, sabendo e crescendo a cada dia na senda da evolução espiritual, agregando a cada um de nós mais virtudes e desenvolvimento. Muito obrigado por termos contato com essa doutrina do Cristo, esse Evangelho de Jesus, os conhecimentos dessa doutrina consoladora, por ser consoladora, nos facilita a compreensão de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Por isso nós só temos a agradecer, Pai. Por isso nós só temos a agradecer, querido Jesus, que é o diretor espiritual desta amada casa, por tudo de bom que recebemos nessa noite. Obrigado por tudo e que assim seja, graças a Deus.